Você tem medo de ataques em escolas aqui nos Estados Unidos? Bom, muita gente tem e com razão, mas e se eu te contar que a chance de você perder a vida no Brasil é quase 4 vezes maior do que nos Estados Unidos, mesmo com todos esses ataques que acontecem nas escolas e aparecem nas notícias? Parece absurdo, né? Porque tudo que chega aí no Brasil são as piores manchetes possíveis. Tiroteios, massacres, serial killers. Mas será que isso realmente, representa a realidade do nosso dia a dia aqui? Hoje a gente vai entender e te mostrar os dados reais sobre segurança aqui nos Estados Unidos, como as escolas se protegem dessas eventuais coisas que podem vir a acontecer e no final comparar tudo isso com a realidade do Brasil, para te ajudar a enxergar o que talvez ninguém te conta sobre a segurança aqui no Texas. Se você ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou a Júlia. E eu sou o Lucas e a gente mora aqui no Texas há 3 anos e faz vídeos para vocês, nossa audiência querida, que pensa em morar aqui nos Estados Unidos. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo, bora entender por que esse medo, de ataques em escolas pode estar te impedindo de ver a realidade como ela é. Então, sem mais delongas, Rubem, roda a vinheta. O medo de ataques em escolas. Bom, vamos começar pelo medo mais comum que a gente escuta e vê pessoas comentando aqui no canal, que é: nossa, vocês não têm medo dos ataques que acontecem aí nas escolas nos Estados Unidos? Pessoal, essa preocupação é uma preocupação real, principalmente para quem tem filhos ou está pensando em formar uma família aqui nos Estados Unidos. E é totalmente compreensível que as pessoas tenham esse medo, né? Com certeza, gente, totalmente compreensível. O problema é que a maioria das pessoas que pensam assim, só vê aí as notícias mais chocantes que acabam viralizando aí no mundo inteiro e aí acaba alarmando as pessoas, criando essa sensação de que esses atentados em escolas que tiram a vida aí de várias pessoas acontecem todos os dias, principalmente aqui no Texas, onde o acesso a armas é permitido. Quando a gente vai olhar os números de perto, a gente vê que a história é um pouquinho diferente. Os casos acontecem, mas não é uma regra. De acordo com o US News, que foi o site que a gente pegou para embasar esse vídeo nos dados aí recentes de ataque, desde 2018 até 2024, ou seja, nos últimos 6 anos, ocorreram 26 acidentes de disparos em instalações escolares aqui no Texas. E esse é o maior número entre todos os estados dos Estados Unidos. Dentro desses 26 ataques, aproximadamente 89 pessoas acabaram perdendo a vida. E a gente está falando de um estado com mais de 30 milhões de habitantes, pessoal, o que é muita gente. E é claro que cada vida importa, Todos os seres humanos importam. Mas o que a gente quer dizer com isso é que quando você coloca esses números em perspectiva para a quantidade de habitantes, mesmo o Texas sendo o estado com mais ataques em escola nos Estados Unidos, a probabilidade de alguém perder a vida no tiroteio escolar é cerca de 1 em 2,3 milhões por ano, pessoal. Então a chance, assim, não é alta, né? É uma chance baixa, exatamente. O que isso me lembra muito mesmo é o medo de andar de avião, gente? Quando um avião cai, o mundo inteiro aí fica sabendo, Notícia global, todo mundo comenta sobre e, claro, também gera muito medo. Mas se você abrir agora aí o site, o aplicativo do Flight Radar, você vai ver milhares de aviões voando ao mesmo tempo no mundo inteiro. Para você ter uma noção, a chance aí de uma fatalidade, de você cair de um avião, disso acontecer, gente, é de 1 em 11 milhões. Já a chance de você perder a vida em um acidente de carro é de 1 em 93, galera. Isso é quase aí 140 vezes mais perigoso do que voar ao longo da vida. Mas, como o acidente de carro não vira manchete internacional, ninguém acaba pensando nisso. E o medo dos ataques escolares funciona de uma maneira parecida. Ele existe, realmente é um problema que tem aqui nos Estados Unidos, mas ele ganha um tamanho desproporcional quando a gente não olha isso com contexto. Mas afinal, se isso é um problema tão comum, o que as escolas estão fazendo para se proteger? Você pode estar se perguntando. E é exatamente isso que a gente vai ver agora no vídeo. Como as escolas se protegem hoje?
Depois de casos como o de Uvalde, aqui no Texas, né, onde 22 pessoas infelizmente perderam sua vida em 2022, o Texas aprovou uma lei que obriga todas as escolas públicas a terem pelo menos um agente de segurança armado durante todo o horário de aula, conhecido como SRO, School Resource Officers, que além de proteger, eles também acompanham o ambiente escolar e avaliam os riscos aí junto da equipe pedagógica. E além disso tudo, as escolas têm também aí protocolos de emergência, né? Várias câmeras, controles na entrada e até mesmo, gente, portas reforçadas. Em cidades como Houston, aqui no Texas, tudo isso já está sendo implementado em larga escala. Então, assim, existe sim um sistema de prevenção ativo e funcionando todos os dias. Porém, mesmo com todo esse sistema de segurança, casos como o de Uvalde continuam acontecendo. Mas eles são a exceção e não a regra do dia a dia. E os casos, como a gente mencionou no vídeo até agora, eles são muito tristes sim, pessoal. Mas será que vale a pena isso virar sua principal preocupação quando você está pensando em imigrar aqui para os Estados Unidos? Eu não sei se vale, hein? Para vocês entenderem melhor o que a gente está querendo dizer com isso, agora a gente vai comparar essa realidade que a gente vive aqui, que a gente sabe que acontece, é um problema, com o Brasil, para vocês entenderem que o contraste fica muito mais gritante. Comparação com o Brasil. Para quem não sabe, o Brasil também já foi alvo de ataques em escolas, pessoal. Nos últimos 10 anos, o Brasil teve pelo menos 11 ataques fatais em escolas que fizeram 22 pessoas perderem a vida. E um muito lembrado desses ataques, a gente até morava no Brasil nessa época, foi o de Suzano em 2019, que aconteceu em São Paulo e acabou deixando 10 pessoas sem vida. Incluindo o atacante, né? Incluindo o próprio cara que tava lá. Normalmente eles são covardes, é assim que funciona, né? Obviamente, pessoal, o número aqui nos Estados Unidos é muito maior do que o do Brasil, se a gente for comparar. Aqui nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, foram aproximadamente 180 ataques e 350 vítimas fatais. 10 vezes maior que o número do Brasil. Então, embora mais ataques tenham ocorrido sim nos Estados Unidos, principalmente no Texas, isso não significa que o risco cotidiano de alguma coisa acontecer na escola do Brasil também seja inexistente. Exatamente. Esse risco também acontece. Principalmente, né, quando a gente amplia esse olhar para a violência como um todo, né? Aí o contraste fica ainda mais gritante. Em 2024, o Brasil teve 38.722 homicídios. Isso dá por volta de 106 por dia. Esse número, gente, já inclui as vítimas de ataques escolares. Já que nos Estados Unidos, em 2024, o mesmo ano, foram registrados 16.200 homicídios, ou seja, 44 por dia. Ou seja, hoje a chance de perder a vida por violência no Brasil é cerca, galera, olha isso, de 258% maior do que de perder a vida aqui nos Estados Unidos. Isso é 3,5 vezes maior do que aqui nos Estados Unidos. Cara, isso é muita loucura. E a gente tá incluindo já os ataques nas escolas nesse número dos Estados Unidos, tá? Porque ele conta a taxa de homicídio como um todo. E as escolas estão lá. Então, ou seja, a chance de você morrer no Brasil é 3,5 vezes maior. Gente. É maior, entendeu? Tipo, é muito mais fácil você estar andando na rua e morrer no Brasil do que aqui nos Estados Unidos, entendeu? E isso é só olhando para os casos mais extremos que acabam terminando em fatalidade. Quando a gente vai para todo tipo de violência, o que acontece no dia a dia no Brasil, o contraste é ainda mais absurdo. Se não seja esse contraste de ter chance de 3,5 vezes morrer mais no Brasil, tem esse outro problema que é o roubo, pessoal. Então, só para colocar em perspectiva, em São Paulo, por exemplo, a insegurança chega ao ponto de muita gente pensar 2 vezes antes de tirar o celular no meio da rua. E eu falo por mim. Sim, eu me identifico. Porque quando a gente morava lá, eu fui roubado 6 vezes. Pra quem não sabe, pode me chamar de burro? Pode. Mas o problema não é a vítima, né? Ou você tá querendo colocar a culpa na vítima. Então, gente, não se culpa a vítima, né, galera? Não se culpa a vítima. Bom, só em 2023 a cidade de São Paulo teve mais de 205 mil roubos de celular. Pasmem, 1 a cada 3 minutos, pessoal. Mano, isso é muita coisa. É demais, Não, galera, é loucura. Demais. Fora você ter mais chance de morrer, Nossa. você tem mais chance de perder seu patrimônio. Sim, exatamente. Agora, para trazer em termos de comparação, Houston, né, uma cidade bem grande, a maior cidade do Texas, então pra gente comparar aí frente a frente com São Paulo, ao longo de 2023 ocorreram 6.790 roubos, segundo os dados policiais oficiais, né? Agora um detalhe muito importante, aqui nos Estados Unidos
medo, gente, eles não separam o dado por tipo de item roubado como acontece no Brasil. Tipo, foi tantos roubos de celular. Não. Aqui entra tudo como robbery. Ou seja, não dá pra saber exatamente quantos desses números eram celulares, mas eles estão dentro do número. Ou seja, os caras não separam aqui porque também não é um problema tão alarmante quanto no Brasil, né, de roubo de celular. É por isso que tem essa métrica lá. Então faz as contas aí. A chance de ser roubado em São Paulo é quase 6 vezes maior que Houston, e o pior, muitas vezes com violência. E pior ainda, Houston é uma das cidades com menor segurança dos Estados Unidos inteiro, uma das cidades mais perigosas. Então mesmo com esses ataques em escolas que muita gente fica preocupada, e obviamente eles são tristes e acontecem, a pergunta que a gente faz para vocês refletirem é a seguinte: qual lugar realmente oferece mais segurança no dia a dia? E mais uma coisa, será que esse medo de ataque em escola é realmente um medo que eu tenho que estar na minha cabeça de imediato quando eu penso em vir pra cá? Sendo que a chance de morrer no Brasil por nada é 3,5 vezes maior. Pois é, gente, não compensa, né, sentir esse medo. É igual o medo de andar de avião. Exatamente. A real vivida na pele. Bom, depois de tudo isso que a gente viu ao longo desse vídeo, olhando aí para esses dados com calma, que mostram que você tem muito mais chances, 3 vezes mais chances de você perder sua vida por violência no Brasil do que aqui nos Estados Unidos, você ainda acha que viver no Brasil hoje é mais seguro que viver aqui no Texas, viver aqui nos Estados Unidos? Então, como a gente tinha comparado esse medo, né, de ataques escolares, de ser vítima de uma violência fatal aqui nos Estados Unidos, é como o medo de andar de avião. Se um avião cai, todo mundo vê, é trágico, sim, e dá medo. Mas você deixaria de viajar por conta disso? Então por que deixar de viver uma nova vida num lugar mais seguro? Porque você tem um medo que talvez não reflita a realidade 100% do dia a dia. E o pior, no Brasil é pior. A gente trouxe os níveis de comparação assim, e é pior. Esse medo, pessoal, ele existe e a gente entende, mas às vezes é alimentado pelas manchetes, pelo Twitter, muito mais do que pelos fatos de verdade. E isso pode acabar te travando de dar um passo aí que mudaria a sua vida. E eu tenho certeza que se você já comentou que estava pensando em mudar para os Estados Unidos com alguém que você conhece, tenho certeza que alguém já deve ter falado para você: nossa, mas você não tem medo que seu filho vai estudar na escola e tal? Sim. Então assim, a gente viu que com dado isso não se reflete. Os casos acontecem, mas a probabilidade de se morrer no Brasil é maior, cara. Exatamente. Cada um tem aí a sua percepção e a gente respeita isso. Mas a gente pode dizer para vocês que depois de 3 anos vivendo aqui nos Estados Unidos, no Texas, o que a gente sente é bem simples. O nosso medo diminuiu e eu sinto também que a nossa liberdade aumentou. Eu não sinto medo de andar na rua, não sinto medo de voltar tarde da noite, parar num farol, sabe, assim, na rua. Medos que normalmente no Brasil, pelo menos em São Paulo onde a gente morava, eram medos muito comuns, né? Como a gente falou lá atrás, a gente acabou se acostumando com esses problemas que acontecem no Brasil, normalizou. Entendeu? Bom, e se você quiser saber mais como é a verdade sobre viver aqui no Texas, eu convido a se tornar membro do canal por menos de R$5 por mês. Você vai ter acesso ao nosso grupo VIP de WhatsApp, que conta com mais de 100 membros aí, onde a gente troca as experiências de como é viver nos Estados Unidos. Fala de visto, dicas, entre outras coisas. É bem baratinho, dá menos que um café por dia. E o link, se você quiser entrar, tá aqui na descrição do vídeo, pessoal. E também não esqueça de já deixar o seu like, compartilha esse vídeo aí com alguém que precisa ver isso e também aproveita e já se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando aí mais vídeos do Casaust. É isso aí. Então conta pra gente o que você acha. Isso te fez ter mais medo, menos medo? Você já tinha parado pra pensar nessa perspectiva ou não? A gente vai adorar saber. A gente se vê no próximo vídeo diretamente de Austin, Texas.